Fala pessoal, muito boa tarde. Tô aqui hoje com a presença do Ramon Giraldi. Ramon, obrigado por me Obrigado. receber aqui na sua casa, na sua chácara, lugar que você conquistou aí, né? E, assim, primeiramente a pergunta que eu faço inicial aqui para botar a pedra fundamental, primeiro programa do meu canal do YouTube, primeiro conta um pouquinho da sua história e depois como a gente se conheceu. Bom, primeiramente, obrigado, viu, irmão? Obrigado Tamo por ter me cedido aí essa oportunidade de ser o primeiro do seu canal aí, a contar um pouquinho de histórias aí pro pessoal, né? Fico muito feliz, obrigado mesmo. Minha história é meio louca, né? Meio diferente, assim, dos outros cases que tem aí, pelo menos da nossa região aqui. Eu sou publicitário de formação, né? Mas eu comecei como lavador de carro, né? Depois eu passei a ser vendedor de tapete numa loja, uma grande loja de Campinas, uma rede. E ali começou a nascer aquele espírito mais voltado para o varejo, né? E de publicidade. E aí com todo esse início aí de lavador de carro e vendedor de tapete, eu comecei a enxergar um caminho para o marketing, né? Para publicidade, mais específico para o marketing, depois publicidade. E aí comecei a ir aprimorando, porque até então eu não tinha nem estudo, né? Tinha repetido 3 vezes a quinta série, tive que fazer supletivo, aí depois eu fui para a faculdade, e aí eu comecei realmente do nada, né? Do zero. Minha família nunca teve dinheiro, meu pai e minha mãe, sempre foi bem simples, e aí eu comecei a ter essa visão. E aí com essa experiência de lavar rápido, tal, de vendedor de tapete, eu comecei a abrir. Aí eu montei loja de joia, de semi-joia, aí eu montei um e-commerce na internet, isso nos anos 2000, chamava VPX. Depois eu montei loja no centro de Campinas, montei representação, montei fábrica, quebrei todas, tudo Tudo quebrou, errado. tudo. E aí E hoje você tem sucesso do nada, né? É. Falam por aí, né? mas é natural, sempre foi assim, né? Até porque eu falo que ninguém sabe dessas histórias. Se a gente não tem a oportunidade do que você está fazendo aqui hoje, de contar a história, ninguém sabe. Então as pessoas, elas veem o que você faz hoje. O que o Diego é hoje? O Diego só viaja, o Diego... Bom, mas ninguém sabe, né, da história. Então essas oportunidades são boas por causa disso. Que eu sempre busquei isso. Pô, como que o cara fez para chegar a tal ponto, né? Não, independente, sempre vai ter alguém acima, mas sempre vai ter alguém abaixo, né? Mas naquele ponto, o que o cara fez? Qual foi a tirada que o cara teve, né? Eu acho que a pegada é essa. E aí, eu sempre fui muito ousado, cara. Eu acho que o segredo da onde eu saí, da onde eu cheguei, eu acho que foi ousadia. Ousadia. Sempre arrisquei tudo, sempre... Ou nada, né? No começo não tinha nada, né? Não Então, tem nada para arriscar. mas eu sempre nunca tive medo. E acho que eu fui errando, que eu te falei. Eu quebrei 5, 6 vezes a empresa. Até chegar. Aí eu montei a minha agência de publicidade depois de todo esse histórico. E aí a minha agência de publicidade eu já comecei a ter uma visão mais diferente de empresarial, né? E comecei a me dar bem. Comecei a me dar bem pela ousadia, porque era uma agência de publicidade, então você tem que ser criativo, ousado, né? Então nisso eu me encaixei bem. Aí meu primeiro cliente foi o Banco Votorantim, que eu comecei a fazer feirões de carros, né? Na época bombava feirão de carro. Então ali eu comecei a ter uma referência bem legal. Aí depois eu entrei dentro do Banco Votorantim mesmo, peguei o interior inteiro de São Paulo, onde eu fazia as ações de venda. Aí eu explodi, cara. Aí eu comecei a me dar bem. Porque tinha a ver com o meu perfil, né? Tipo, lavava carro, eu já conhecia de carro. Vendedor de tapete, eu já Tinha o assunto, né? então, sabe quando vai encaixando? E aí eu fui me aprimorando, né, cara? Fui me aprimorando. Mas eu acho que o grande divisor de águas, eu costumo falar toda vez disso, né? Desse mesmo assunto, mesmo tema. O meu grande divisor de águas foi quando eu comecei a ler livros, né? A me especializar. Conhecimento. E buscar isso. Mas antes eu já li mais de 300 livros. Se for na minha casa, tem lá uma sala, eu já li mais de 300 livros. E você lê até hoje. Até hoje, menos, né? Porque eu não consigo ter tanto tempo. Mas os principais eu já li todos. Li, reli, enfim. E o que me marcou, que fez eu mudar, cara, meu estilo de vida pessoal para depois profissional, foi O Segredo.
Eu sempre falo isso, né? Que o segredo para mim, cara, foi a virada de chave, né? O Joel J lá que me entrevistou, ele falou, Ramon, qual que foi? Eu falei, o segredo. Ah, mas não é E tão... qual que é a sacada que você tirou ali naquele momento? Primeira vez que você viu o segredo, a principal mensagem ali. Porque eu ficava me julgando, porque que eu tinha quebrado, né? Tantas vezes e nada dava certo. Para todo mundo dava certo, para mim não. Na minha família, a minha avó, eu namorava na época, minha sogra da época, falava, Ramon, eu nunca conheci uma pessoa tão azarada igual você, velho. Quebra tudo. Não, se eu saísse de bicicleta daqui na esquina, alguém roubava, que estourava pneu, eu caía. Eu tenho quase todos os ossos quebrados Essa no corpo. eu não sabia, pô. Não, eu era o cara mais azarado. Minhas duas vozes falavam, meu pai falava. Tudo que você põe a mão dá merda, cara. Tudo. Você só faz cagada. E aí eu peguei e eu tinha isso. Eu cresci com esse negócio. Porra, só faço merda. Mas eu sempre fui insistente, né? Dava merda, eu ia lá e fazia de novo. Dava merda, eu ia lá e fazia de novo. E aí Isso traz muito aprendizado, né? Traz. Cair, se levantar. Mas aí você tem que tirar o lado bom dessas coisas, né? Porque não ficar remoendo o lado ruim. Senão né? ferrou, se pressionando e se cobrando. É. E aí o segredo, ele fala muito isso, cara. Então assim, eu falo pra todo mundo, qual que é o segredo do sucesso? O que as pessoas às vezes perguntam, eu falo, cara, se você não mudar o seu estilo de pensar, você não vai mudar a sua vida profissional, você não vai ter a pensar e agir, você não vai ter sucesso. Ou seja, é o primeiro ponto, mudar a mentalidade. Só que também, se você não botar ação, não vai materializar nada. Não. Porque o nego fica ali também na vibe do segredo. Ferrari, não vem Ferrari, pô. Eu tenho vários amigos que são assim, então o segredo, o cara imprime o cartaz, põe lá, acorda tudo e ficou, mas não vai trabalhar, ou não vai atrás do negócio, né? Mas é que o segredo, ele fala muitas coisas boas, só que qual é a pegada? O que ele fala é muito básico. Você tem que pensar positivo. Você tem que atrair coisas positivas. Cara, é básico, todo mundo fala isso. E aí a pessoa desiste, né? Porque ela começa a pensar positivo 2 dias, não deu nada certo, não chegou, não materializou nada, aí ela, isso aí é uma baboseira. Ou então ela esquece de se condicionar, porque isso é um treinamento, né? Pô, é difícil. Eu tô há 5 anos assistindo todo final de semana, eu assisto O Segredo. Todo final de semana? Salvo alguns, assim. Ou seja, você está se treinando. E toda vez que eu assisto, eu enxergo uma coisa diferente ou que adapta para minha real necessidade daquele momento. Não, você sabe que você influencia muitas pessoas. Eu sou um, né? Eu conheci O Segredo por você. E eu também já assisti não todo final de semana, mas assisti umas 10 vezes. Né? Umas 10 vezes. E é muito bom, cara. É muito bom essa primeira mensagem, né? Agora eu comprei o livro, na verdade eu ganhei da Letícia, O Poder. Tá lá, Show. Já tá pra eu ler. Você já leu? Já deve ter listo. Não, O Poder não. Eu ganhei da Letícia numa palestra que eu fui dar em Jundiaí, ela me deu de presente por estar lá, foi super legal. Então vai ser, depois que eu ler eu vou Me fala, te mandar cara. E te falar. Então assim, eu acho que é coisa tão simples, que às vezes fala, eu queria ler e achar o pote de ouro no final do arco-íris. Cara, a fórmula não existe, mágica, cara. né? Tipo, a fórmula que deixa rico. Não existe. Qual que é a fórmula que deixa rico? Você quer um cara rico? Cara, trabalhar, né? Suar. Trabalhar com a cabeça inteligente, achar as oportunidades, que sempre tem oportunidade, né, cara? Sempre tem. É que a gente às vezes não tá enxergando com aquela energia para enxergar. Então, eu acho que o principal, assim, a minha história começou, a virada de chave foi O Segredo. Porque a gente não consegue ter sucesso profissional se nosso pessoal não estiver alinhado. Não tem. Tudo começa pelo pessoal. Eu xingava todo mundo na rua, eu falava palavrão, eu bebia para esquecer os problemas, eu achava que meu pai era o problema da minha vida, minha mãe era o problema da minha vida, porque não me ajudava. Você era tipo um Diego. Eu era um pouco assim também. Quem não é, né, cara? Quem não é, né, cara? Por quê? Porque é muito mais fácil culpar o outro, pô. É muito mais fácil culpar o governo, a situação, a condição financeira atual, o pai, a mãe. A nossa cabeça, ela é programada para isso. Então por isso que não é simples. A sociedade fica batendo, né? Você vai fazer um negócio, vou fazer uma entrevista aqui com o Ramon. Mas eu tenho que... Você começa a se cobrar, você começa a colocar tudo ruim já. Naturalmente você faz isso. Aí que entra a pegada. Tipo, eu tenho que excluir essa coisa, vai acontecer tudo de bom. Aí que entra o trabalho do poder da mente, que entra o trabalho da atração. E na verdade as pessoas esquecem que pessoas são pessoas. No final das contas, de carne e osso. Se você chegar lá com empatia,
naturalmente, a coisa vai fluir. Agora, se Vai. você chegar querendo bater a carteira do cara, querendo explorar, você me deu R$ 1 até hoje. Não. O que você me deu? Conhecimento pra caralho. Você me deu o teu network, o teu contato, o segredo. Cara, pra mim, você sabe disso, eu não preciso falar. Viajar com você pra Miami lá, e a gente rachando tudo. E eu fazia questão e pagava as coisas, e vamos fazer. Sim, Esse aqui me segurando, eu não tinha dinheiro, que nem ele. Não, Diego, para! Eu não, Ramon, porque pra mim era uma, tipo assim, caralho, eu posso também, entendeu? E aí volta um pouquinho pra trás, né, quando a gente se conheceu, que foi a segunda pergunta. O que você lembra, assim, do início, quando a gente se conheceu, assim? Ah, você, Diego, você sempre foi um cara ambicioso, né? Sempre foi. Desde quando eu te conheci, conhecemos através de um amigo em comum, né? O Chula. E ele que apresentou você para mim e para os outros amigos. Então a gente começou assim, né? E você sempre foi ambicioso, sempre... eu lembro que uma vez você contou, nem sabia, o Chula falou que ia apresentar um amigo e tal, e eu cheguei de Ferrari, né? A gente falou, porra, o que é esse cara, Chula? Não sei o que, o cara de Ferrari, em Limeira, né? Tal. Aí o... Limeira é uma cidade do interior de São Paulo aqui. Não, deixa eu contar essa história, então. Acho que eu nunca contei uma coisa pra você. Eu tava na faculdade, né? E a minha família realmente vem de uma origem humilde, né? Média baixa ali. E a gente sempre teve uma mentalidade do trabalhador, né? Estuda, trabalha, que não tá errado também, mas tem que trabalhar estratégico. Até como funcionário você pode empreender, né? E aí, eu conheci o Chula e vi que ele tinha uma cabeça diferente, Sim. o cara era mais novo que eu, tinha um carro melhor. Aí eu olhava os professores da faculdade com os carros fodidos, e o Chula mais novo, andando de CRV, que pra mim era uma coisa que nem... Era longe da realidade da minha mãe e do meu pai, imagina a minha. Com 19 anos, sei lá, 20 anos. E aí o Chula, eu vi que ele era diferente, comecei a acompanhar. Ele sempre via você como uma referência. Ele falava, o Ramon foi... Porra desse Ramon, cara, não para de falar desse Ramon, né? E ele via você como uma referência, ele te admirava, te admira pra caramba. E aí falava do Ramon, a gente tava num boteco, do lado do H1 ali, como que chamava? Era do Fadeli, bar do Fadeli. Não é boteco, era um bar bacana, mas tipo assim, pra uma Ferrari, ninguém chega de Ferrari naquele bar, né? Só você, louco. Aí, ó, o Ramon vai vir aí, eu falei, aquele cara que você sempre fala, assim, aí chega lá. E eu não sabia que existia Ferrari de rua. Não era a minha realidade. Pra mim só tinha no domingo com o Galvão narrando. Fórmula 1. Fórmula 1. E aí eu falei, Chula, que é isso, cara? Olha, uma Ferrari. Eu uma Ferrari. Como que você fala assim, né? Aí eu falei, mas esse cara aí deve ser um playboyzinho. Eu já te contei isso? Não. Falei, esse cara aí deve ter nascido rico, um playboyzinho e tal, não sei o que lá. Aí o Chula, cara, 10 anos atrás, esse cara vivia com um pacote de bolacha por dia, velho. Aí ele quebrou eu no meio, eu fiquei na merda. Eu fiquei com vergonha no meu comentário. Porque eu vi que ele gostava de você e de uma forma eu atingi você. Aí eu fiquei com vergonha, eu levei isso. Aí no dia seguinte eu acordei e eu falei, caralho. Eu ganhava uma bolsa, eu pesquisava na faculdade, acho que era R$ 500 a bolsa, R$ 400, 600, não lembro agora. Eu falei, caralho, se o cara um pacote de bolacha por dia tem uma Ferrari, eu tô 600 vezes na frente dele, velho. Eu posso ter a minha também. Eu acho que eu conheci o Chula. E esse foi o dia que eu resolvi ficar rico. Falei, não, eu resolvi não. Esse dia eu percebi que eu podia ficar rico. Olha como uma coisa que você referência, nem... né, referência. Você mudar o âmbito que você nasceu, você mudar a referência. Mas também eu conheci o Chula porque eu fui buscar algo a mais. O que era algo a mais na época? Uma arte multinível. Era a Monavi na época, a empresa. Eu lembro disso. Você lembra? Ele já chegou a apresentar pra você, né? Não, mas eu lembro, ele comentou, mas não chegou a apresentar. Mas O comentou. Chula tinha vergonha de apresentar, porque o nível dos caras que ele conversava era muito alto para ele apresentar. Não é que era muito alto, né? A marketing multinível é um baita do negócio, mas pra mim foi uma faculdadezinha. E você já não precisava mais disso. Ou precisava, mas se você quisesse mudar teu foco, que não é o caso. Tá na mesma empresa até hoje, crescendo exponencialmente. Mas olha como uma pequena coisa, né, cara? Uma referência ali. Mas eu sou assim também. Então, tipo, eu sempre busquei aonde tá os caras ricos. Então, por exemplo, eu nunca tive vontade de ter barco. Nunca. Eu gostava, mas sabe, tal. Eu falei, onde tá a galera? A galera tá de barco. Porque eu não tava. Aí eu falei assim, eu quero estar lá. Eu quero estar no meio Não é que desses você caras. gosta de barco. Né? E tipo assim... Aí você acaba gostando Só depois. que eu não tinha
condições de ter barco, né? Não tinha dinheiro para ter um barco, e eu sou assim, ou eu tenho o barco ou eu não tenho. Então, mas você não vai começar de baixo? Eu falo, nesse ponto não. Eu comecei de baixo de vários outros meios, mas no barco eu não posso começar de baixo. Entendi. Entendeu? Eu tenho que começar o mediano para cima. Mas é porque também você tá jogando um jogo de nível alto e do luxo, É. né? Então eu falei, pô, eu vou começar com uma lanchinha porque não pode. Então eu tinha que começar do mediano para cima. E eu falei, agora eu não posso. Mas só que eu ia fazer o quê? Eu ia na marina todo dia. Eu ia pra praia e ficava vendo barco. Entendeu? Porque para aquela energia, aquele negócio, eu me familiarizar, vai ficar mais fácil o caminho, entendeu? Não, eu lembro em Miami, há 2 anos atrás, que a gente foi andar de barco, a gente foi lá na Fisher Island, e barco emprestado, não era nem nosso, do amigo seu e tal. E, não emprestado, né? Ele convidou a gente pra ir no barco dele, ele tava junto, foi um momento bacana e tal. E eu via o Ramon ali no barco, ele ficava assim, ligado, fechava o olho, falei, caralho, o cara tá materializando. E eu já tinha uma consciência, né? E aí eu falei, e ele assim, ó, no barco, pegava o barco, parecia que ele queria namorar o barco. Mas é a lei da atração, do negócio que a gente volta lá falando. Você vai lá, visualiza, materializa, mas volta a trabalhar. Não dá pra ficar naquela flutuação. Tem gente que fica se fantasiando, né? Antes de eu tinha um Peugeot, lembra até hoje. Quando eu melhorei de vida, eu comprei um Peugeot, usado e tal, um Peugeot. E eu ia na loja, eu tinha uma loja de carro aqui, e eu ia lá, e eu entrava dentro da Ferrari, escondido, porque ninguém podia ver eu ali, e eu fechava o olho, segurava e ficava fechando. Eu tinha um Peugeot, não tinha condições nem de ter uma Mercedes, não tinha condições nenhuma. Aí eu ficava fechado assim, olhando e fazendo assim, ó. E fechando o olho como se fosse minha, sabe? Aquela energia como se fosse minha. Cara, sem brincadeira, depois de 2 anos eu fui comprar a Ferrari. Assim, e não tinha possibilidade nenhuma. Eu era da bosta mesmo, da merda. E aí foi. Mas assim, eu tinha a ilusão, colocava, mas eu era realista, né? Pé no chão. Eu sabia que tal. E ainda é assim hoje, que nem falei pra você, a gente sempre vai querendo algo melhor, né? Beleza, você tem uma chácara dessa, mas agora eu quero ter uma fazenda. Mas você tem um barco assim, mas eu quero um maior. Você tem um carro assim, mas eu quero um melhor. E eu, pelo menos eu vejo isso em você, me corrija se eu estiver errado. Não é eu quero porque eu quero porque tem um motivo. Sempre. Não é assim, eu sou megalomaníaco louco. Não. Você é um cara super centrado e direcionado. A gente, um dia aqui na sauna, aqui, a gente ficou 1 hora, valeu mais que sei lá, um mês da minha faculdade, né? Porque, tipo assim, você me passou e você me falava sempre, né? Você me falou várias vezes. Diego, você é aquele cara foi, você ainda tá naquele movimento. Eu era assim também, eu só me ferrava. E eu falei, eu entendi a sua mensagem, compreendo, mas eu acredito também que eu tenho que me ferrar um pouco, né? Tem que. Porque senão você não vai aprender. Você não aprende. Porque a sabedoria é aprender com o conhecimento dos outros. Eu acho que a gente consegue absorver o conhecimento dos outros. Mas aprender mesmo, você tem que quebrar a cara. Tem que quebrar a cara. Por que tem cara? Eu tenho vários exemplos, assim, tanto da minha família ou de amigos. O cara tem dinheiro. Aí o cara vai lá e monta um negócio. Você já viu dar certo? Não. Eu nunca vi. Nunca vi. O pai deu dinheiro pra você lá, pra você montar um restaurante. Você vai quebrar. E eu nunca vi dar certo. O pai tem que montar, você tem que trabalhar pra você aprender. Eu nunca vi. E aí vai. Por quê? Porque aí você tá falando, você tem que trilhar o seu caminho. Você tem que dar valor ao dinheiro, dar valor àquilo. E você não vai dar valor pro dinheiro dos outros. Não vai. Você não vai. Não vai. Então por isso que você tem que dar cabeçada, eu também já erro várias vezes. Só que eu erro e aprendo, não erro mais. Eu erro, aprendo, não erro mais. E o cara tem que ser que nem você. Você tem que chegar, me dar a informação, falar, usa. Não fica ali, sabe? Querendo super proteger. Ou, cara, vai, usa essa informação. Se ferra lá. Depois, se você precisar de outra informação, se eu tiver a condição de te dar outra informação, eu vou te dar. De coração, que nem você faz. Mas, tipo assim, toma e vai lá. E se ferra. E tem que entender, né, Diego? Porque assim, tem várias pessoas que, às vezes a gente tá aqui mesmo, na piscina, bebendo e tal, os caras, fala pra mim aí, como que eu faço pra chegar em tal ponto? Eu falo, cara, você sabe como que faz, eu não preciso falar. Não é verdade? Você não sabe? Por exemplo, você quer emagrecer, você quer perder 10 quilos, um exemplo. O que você tem que fazer? Materializar? Você tem que ficar só se visualizando magro? Beleza, ajuda, mas se você não for na academia, se você não fizer dieta, se você não abrir mão de bebida, se você não ralar, acordar cedo, você vai emagrecer? Você não vai.
A não ser que você se entupa de remédio, você vai ficar doente e vai ser pior. Né? Então, assim, você não vai ter resultado. A gente sabe o caminho. É que a gente fica procurando atalho. Né? Ah, o que você fez aí que deu certo para chegar lá? Porque fica procurando atalho. As pessoas não querem percorrer o caminho que você falou. Eu sei, mas eu tenho que dar a cabeçada. Você é consciente que você tem que dar isso, você vai dar cabeçada a vida inteira. Na verdade, né? eu não gostaria de dar cabeçada, mas eu tenho, porque, tipo assim, não adianta você falar, porque eu não vou saber aplicar 100%. Eu posso ouvir e falar, puta, o Ramon falou isso. Você vai me ajudar pra caramba, talvez você vai encurtar um pouco o caminho. Mas não dá pra desviar do lamaçal e do pântano inteiro. Você vai ter que uma hora mergulhar, sair com lama e se limpar. Não dá. Não tem isso jeito. é fato. Ô Ramon, eu queria fazer uma pergunta pra você. Na verdade, eu queria colocar mais uma colocação que eu acho que foi fundamental no começo da minha empresa, né? Porque eu não sabia nem que era uma empresa. Eu falei, todo mundo é rico, tem empresa, eu vou abrir também. E aí eu não tinha dinheiro pra me sustentar e tal. E aí eu vim um dia aqui na sua chácara e você me falou um negócio que, cara, mexe comigo até hoje. E eu acho que, assim, se não fosse esse conselho seu, talvez eu já teria caído pro outro lado, né? Você falou pra mim que queria ser rico. Que você ia ser rico por bem ou por mal. Graças a Deus foi por bem. Senão ia ser por mal. Mas assim, aí você me falou uma coisa, irmão, isso era meu pensamento no começo da empresa. Aí você falou pra mim, você vai ter 1 milhão de oportunidades, vai neguinho chegar e tal. Você fazer coisa atalho, coisa errada, coisa que tipo assim, pra engana trouxa, engana bobo. E aí, você falou, mesmo esses caras que falam mal de mim, que tal, não sei o que lá, os caras fazem assim, do mesmo jeito que... Aí você vê o cara crescendo 10 vezes mais, você fica puto, só que não acompanha esses caras. O cara vai fazer assim e vai fazer assim. E você faz tudo certo. Você vai crescer mais devagar, mas vai ser um negócio sustentável e tal. E aí chega hoje, né? Hoje que a gente chega num nível, tô fornecendo pra Polishop e tal... Chega muita proposta indecorosa, proposta de atalho, fórmula. Você cai numas coisas, numas outras, mas pro lado errado, assim, aquele bruto, a gente nunca cai. E comenta um pouquinho sobre isso aí, relacionado à sua trajetória. Eu acho assim, hoje, acho que vale até para quem está começando, aí até estudantes ou quem está começando a carreira aí empresarial. O que eu acho, cara? Eu acho assim, como eu disse, a gente estava acabando falando isso, né? A gente quer procurar o atalho, a gente não quer percorrer o caminho, que é o errado. Né? A gente tem que percorrer o caminho, sim, não tem atalho. A gente sabe, você sabe que para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar, né? Você sabe que você tem que ser honesto. Por quê? Hoje, cara, sem brincadeira, esses dias eu fui num cliente em Mato Grosso, que eu comecei a trabalhar em Mato Grosso fazem 6 meses. Nunca tinha ido para lá, nunca tinha ido. Aí abri lá a capital, nossa, tal. Aí o cara chegou pra mim lá, um lojista, que eu tava fechando o contrato com ele, o cara tava na frente do computador, o cara falou, seu imposto de renda você tem isso, você teve tal empresa, eu abri aqui o processo seu, você tem tantos processos na sua empresa, tipo, eu entrando com processo de cobrança, mas você nunca teve trabalhista, você nunca teve não sei o que. Eu falei, cara, como que você sabe? Eu falei, aqui eu tenho database, aqui eu tenho um sistema aqui que eu vejo sua vida inteira, sua reputação inteira. Aí foi onde eu falei, caramba, cara, se eu tivesse feito algo errado, uma merda, se eu tivesse processo trabalhista, tudo bem, processo trabalhista você está exposto, qualquer um pode... não, mas você concorda que é um case não ter nesse país um processo trabalhista? Cara, eu não tenho, e assim, como eu falei, todo mundo pode ter, mas assim, eu vou lá, resolvo, às vezes eu pago a mais para não ter problema, entendeu? Então assim, eu falei, cara, hoje a gente tem que ter reputação. Antigamente, se você fizesse uma coisa errada na cidade vizinha, aqui ninguém ficava sabendo. Você mudava de estado, né? Você mudava, lembra quando os outros davam tombo? As pessoas davam tombo nos outros? Ele ia de uma cidade para outra, né? Não dava nem de estado. Porque um não falava com o outro, cara. Era muito difícil. Hoje não. Hoje, se você fizer uma coisa em outro país, o cara tá sabendo aqui, cara. 5 minutos. Então, assim, eu acho que para os jovens aí que estão começando, não erra, não faz cagada já. E não vai no atalho, né? Porque senão você não vai dar valor. Eu vejo hoje... Não vai ter futuro. Vamos colocar para uma linguagem mais assim... Tá muito fácil hoje em dia as coisas, né? Chega proposta e... vem cá, vem comer no restaurante. Principalmente umas menininhas, né? E vem e tal. Não sabe nem o valor do prato. Não sabe. A maioria não sabe. Não tem noção. Ficou vai fácil, ser o quê, né, da vida? Ficou fácil. Uma pessoa que não tem noção do valor do prato que come. Virou um negócio bem... E aquilo que a gente tava falando, além da reputação, que eu acho que todo mundo tem que ter uma reputação. Pô, se você só deu tombo nos outros, não pagou ninguém, dificuldade, todo mundo passa. Eu passei, o meu nome ficou sujo 10 anos da minha vida.
E não tem Entendeu? problema. Eu não tenho vergonha de falar, mas só que assim, eu fui lá e resolvi. Não foi por malandragem. Tanto que as pessoas que eu devi no passado, todas me adoram hoje. Falam, Ramon, você é um case, porque eu lembro que você passava dificuldade, você não era malandro. Você passava dificuldade, mas Você você ia nunca... lá, você ligava, você explicava. Você nunca- Você não sumia da Não. dívida, né? O Isso cara você me tá- ligava, eu atendia. Eu nunca deixei de pagar um aluguel, mas eu tava de carrão. Eu vendia meu carro e pagava aluguel. Eu sempre fui assim. Só que assim, tem pessoas que não é assim. Não é. Eu andava de carro alugado, eu alugava não sei o quê, mas eu não tava devendo pra ninguém. Agora tem gente que tá devendo pra todo mundo, que a gente vê, e tá andando de carrão. Eu falo, cara, que... E sustenta uma falsa aparência, né? É. É que nem eu. Eu alugava um carro, que você sabe, né? Agora minha empresa está crescendo, eu preciso de capital de giro, eu tô alugando um carro mais barato. Mas isso E tá qual que é o certo, problema? não tem problema nenhum. Né? Agora, se ser malandro, pô, que nem eu não tenho problema nenhum de alugar um carro de hoje. Não tem problema nenhum. Só que eu sei do que eu tenho por trás, qual é o meu objetivo, né? Qual é o seu Exatamente. caso. Daqui um ano eu tô andando de Ferrari. Né? E aí? Enquanto um fica... Foi só um momento ali, né? O negócio. É. E aí eu acho que é muito legal a gente trazer nessa entrevista a pegada da relação com o dinheiro, né? Eu acho que tem essa relação com o dinheiro. Cara, não tem problema dever. O problema é você não ligar, não se explicar, querer ser malandro, fugir da dívida, ter vergonha. Às vezes não é por maldade, até por vergonha, né? O cara não enfrenta. E outra coisa é a relação com o banco, né? Eu acho que o banco tá ali para te servir, e não Claro. você servir ele. Ele fatura, sei lá, 19 bilhões por ano, 20 bilhões, 30 bilhões. Então eu acho que você utilizar Se for para dever, deve pro banco. deve pro banco. Eu Melhor sempre falo coisa. isso. Deve pro banco, deixa o pau torar e depois você resolve, você vai resolver bem ainda. a Se parada. dever para os outros, aí é complicado. Tudo bem, como eu disse, eu já devi bastante, ainda devo para pessoas, mas assim, pago adiantado quando eu posso. Então, Não, e a dívida que você tem hoje é uma dívida calculada, eu imagino. É uma dívida que você paga mês a mês e é uma dívida que vai te trazer um crescimento. sempre é crescimento. Assim, não é calculada não, cara. Nunca foi. Você é bem que nem eu, por isso que a gente se dá bem. Nunca foi calculado. As dívidas que eu fiz eram impagáveis para mim. Impagáveis. Todas. Mas Todas. esquece as de hoje. As que eram impagáveis há 5 anos atrás, todas você pagou, né? Todas eu paguei. Aí você fala, mas como? Eu falei, tudo bem, era incalculável, mas assim, eu ia dar um jeito de pagar. Que nem eu falei, eu ia pedir empréstimo pro banco, como eu sempre fiz, mas eu iria foder o banco. Não consegui, mas o banco, não sempre a pessoa. Não né? foder o banco, porque ele já tá faturando 19 bilhões, né? Então você vai lá, negocia. e Cara, é acabou. impressionante. Já tá ganhando. Eu lembro assim, eu sempre. O maior tempo da minha vida foi sem dinheiro, né? E eu precisava do banco, o banco não me ajudava, nunca quando eu precisava, nunca. Hoje, graças a Deus, eu não preciso do banco. Ele fica me pedindo Enchendo o saco. pra eu pegar o dinheiro e investir, cara. Porque ele sabe que você vai pagar. Eu falo, pô, quando eu precisava, o cara não me ajudava, né? Então, tipo assim, tudo que você falou, você tem que realmente usar mesmo Mas assim, as dívidas, cara, elas não são calculadas. Eu vi uma vez a Abílio Diniz falando isso. Todas as dívidas que eu fiz, comprar empresa, parceria, não sei o quê, eu nunca tinha dinheiro para fazer. Não tinha dinheiro. Eu fazia porque eu corria atrás. Corria e dava certo. Né? Então, o meu caso foi sempre assim. Então, eu acho que a sua pergunta, né, em relação à reputação, a fazer as coisas certas, eu tenho, não por experiência própria, porque eu nunca fiz mal para ninguém, nunca deixei ninguém na mão. Às vezes deixei sim, mas não porque eu quis e fui lá e resolvi. Mas tem pessoas que ficam querendo crescer nas custas dos outros, né? Na oportunidade de tirar de alguém e pegar para... Eu nunca tirei de ninguém, cara. Muito pelo contrário, eu falei assim, olha, nós vamos ganhar junto. Então, tipo, você vai ganhar e eu também vou ganhar. Beleza, agora eu lá arrancar o Diego, vou lá ferrar o Diego para eu pegar o que é do Diego. Isso não existe, cara. Por isso que eu sempre falo, dei uma entrevista semana passada, a mesma coisa. Eu falei, cara, quem faz errado, ele vai crescer. Porque ele tem que crescer. Porque o cara trabalha, o cara usa a inteligência dele para aquilo. Então não tem, aquilo que eu falei, é a dieta. Pra você emagrecer, você sabe a receita. Então a receita é o quê? Trabalhar, ser inteligente e tal. Então nesses pontos o cara vai crescer. Nesses pontos ele vai crescer. Só que se manter lá é É diferente. diferente. Agora o cara se manter lá em cima, igual o Zezé de Camargo falou uma vez numa entrevista, falou assim, olha, fazer sucesso é fácil. Você lança uma música, de repente você explode. Agora,
Lança outra música de novo com sucesso. Com sucesso. Vai lá e faz de novo um outro disco, com outro álbum com sucesso. Vai lá e se mantém lá na parada. Você não mantém, é eu já difícil. tenho uma outra visão. Eu falo assim, fazer sucesso já é difícil. Porque tem 1 milhão querendo lançar uma música de sucesso. Imagina se manter. Né? Pra mim, a consciência total, e eu tenho o Apolinário como um grande mentor aí, dono da Polishop, colocar o produto lá já foi difícil. Eu tinha uma chance de dar certo, eu tinha um produto. E eu coloquei. Agora, se manter lá 4 anos, que nem eu tô, sem trabalhista, sem nada, então realmente... Só que assim, o que eu vejo? As pessoas, eu falo porque eu sou um case desse e eu também já estive dos dois lados, todos os dois lados. Por exemplo, o cara ganha dinheiro. O Diego aparece daqui a pouco com um monte de coisa. O que é natural? O que a gente fala? É natural do ser humano. O Diego tá fazendo merda. Isso aparece. Mas é natural. Eu também falo dos outros, entendeu? Você também, quando a gente viajou pra Miami, os caras falaram que você tava me bancando, lembra? Então tipo assim, é natural. E não é que, às vezes não é maldade, é natural. Entendeu? Olha lá, vai dar uma merda, daqui a pouco cai. É porque não é usual, né? Não é o dia a dia o cara crescer assim. E o cara também, o que você falou no comecinho da entrevista, o cara não sabe. Você via eu ralando. Eu sei o que você ralou, mas e a galera, né? Não sabe. Não tem essa oportunidade, não né? sabe. Não sabe. Quando eu tinha Lava Rápido, por exemplo, eu tinha umas atitudes que é a cabeça que a gente está falando. Eu não queria abrir empresa, não queria abrir para não pagar contador e não pagar imposto. E não registrar funcionário. Aí eu tinha lá, contratava os vizinhos, a molecada, para pagar pouquinho para essa molecada. Quantos anos você tinha? 17. Para pagar menos, mas o que era na minha cabeça? Que é o que eu falo dos meus clientes hoje. Economizar. Você tem que economizar, não pagar imposto, que é assim que você vai crescer. Cara, hoje, quem trabalha comigo sabe, eu sou o cara que mais quero pagar imposto. Eu também. Eu fico feliz, né? Eu tô fazendo... Tá crescendo o imposto, você tá... A minha empresa não está 100%, mas ela está 95%. E se Deus quiser, até o final do ano vai estar 100%. Você fala, mas cara, mas se você sonegar, e se você fizer tal, você vai ganhar tanto. Não vou ganhar. Não vou ganhar. Não vai ganhar nada. É ilusório. E vai ganhar, o pensamento a curto prazo, né? Você vai ganhar R$10 hoje que você vai perder 1 milhão na frente. Vai. Você vê, cara, eu vejo caras, exemplos, família minha. O cara é bilionário. Aí o cara vai lá, ganha, tem um monte de dinheiro. Só que assim, o cara sai na rua, o nego rouba ele. Ele perde. Eu tenho amigo assim. Que cria uma atmosfera. Sai comigo, o cara sai comigo, o cara tem 10 vezes mais que eu. Só que o cara fica querendo economizar no restaurante, querendo economizar ali, ele tá com a família dele, ele tá com os amigos dele, ele não quer pagar pra ninguém. Né? Aí o que acontece? O cara perde a carteira dele no caminho, fura o pneu do carro dele, a família dele fica doente. É o Ramon. Ele fica doente. Não sei o que. Aí você fala, cara, o cara tem o dinheiro. Só que tudo do lado ele vai perdendo aos pouquinhos e não vê. Ele não vê que ele está perdendo por causa do pensamento, da energia dele. Então por isso que a gente fala, o cara ele sobe fazendo errado, ele vai subir, porque ele tem que subir. Ele tem que subir. Só que agora, se manter lá por um tempo, eu passei por isso, eu posso falar. Eu ficava o tempo inteiro, todo mundo, minha família, meus amigos, ó, vai cair, daqui a pouco vai estourar. Dava uma merda em Limeira, saía no jornal, ó, o Ramon tá dentro, o Ramon tá envolvido. Prendi alguém, o Ramon tá não sei o quê. Até hoje, mas só que assim, hoje eu consegui provar e materializar essa história de se manter. Posso cair ali na frente? Posso, como todo mundo pode quebrar de novo, cair. Eu sou consciente disso. Só que se eu cair, eu vou levantar de novo. Você já caiu quantas vezes? Então, vou levantar por quê? Porque não, eu trabalho hoje eu acho que você não cai mais, eu desejo isso, você sabe disso, a admiração que eu tenho por você. E cara, eu acho que tem uma história muito especial pra gente resgatar, que é a história do Lobo de Wall Street, né? Que eu acho que é ali que a gente se conectou enquanto empreendedores. E, enfim, dali começou realmente, porque a gente era conhecido até ali, né? Dali pra frente a gente realmente começou uma relação. Ali foi sua virada de chave, né? Ali foi minha virada de chave. Ali foi total. E quem me levou lá foi você. Eu acho que isso. Eu reconheço, inclusive, a gente encontrou em Campos de Jordão, lá no feriado, lembra? Eu abraçava você, chorava você. Verdade. No meio da balada, né? Abraçava. Verdade. E ali realmente foi a grande virada de chave da minha vida. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você lembra desse episódio, depois eu vou contar e a gente finaliza aqui a nossa entrevista. Cara, aquilo, o que você fez e está fazendo é tudo o que a gente está falando, né? Aquele dia, eu tive uma festa no dia anterior, até o Henrique estava falando ontem, isso, amigo nosso.
Ele estava lembrando essa história ontem. A gente estava almoçando, ele lembrou. Que ele estava comigo, ele dormiu no meu apartamento esse dia. E foi num domingo, não foi? Foi. Foi num domingo. No sábado eu tinha ido... Dia 26 de junho de 2015. 2015, foi isso? 15. Nossa, 4 olha anos. como passa o tempo, né? Aí o Henrique dormiu em casa. A gente chegou de uma festa. Eu cheguei da festa tipo 5 horas da manhã. Que era aniversário, não lembro de quem. Ah, você tava de ressaca. Tava de ressaca, eu tava sem dormir. E eu falei, cara, eu tenho que ir. Por isso que você queria ir embora. Eu lá querendo ver o lobo lá, eu dormi pra aquilo. Ai, você não, vambora. Já deu esse lobo aí. É, porque a minha expectativa com o Jordan Belfort era muito alta. Na hora que eu cheguei, eu falei, cara, não era tudo aquilo. Não é igual o filme, Você né? queria ver os anão, né? Ah, eu queria ver aquelas horas, ele falar tudo que ele fez, porque é um case top, né, cara? É um cara que Mas você fez vê assim e como- fez assim, né, também. Mas agora- assim, agora ele tá de novo. Agora, você vê como o cinema, né, ele traz uma atmosfera muito diferente daquele pragmatismo e o cursinho que ele queria passar. Aquilo foi um pitch pra ele vender um curso, né? E ele queria vender o mercado de ações, ele queria vender assessoria, né, de bolsa de valores e tal. Então, por isso que pra mim não era o meu meio, né? Agora, pra quem é desse meio, tava lá, nossa, eufórico, né? Só que daí o que aconteceu? Eu liguei pra você, acho que 2, 3 dias antes, falei, Diego, é seu perfil, cara, as coisas que você fica me perguntando, ela vai ter E eu lá ficava te enchendo o saco, né? vai ter lá um Perguntando. negócio tal, você quer ir? Ele falou, cara, que eu quero, tal. Eu lembro, acho que era R$1.000, R$800 o convite, era caro, né? Caríssimo. E aí você falou assim, cara, eu tô sem dinheiro, mas vou tentar arrumar um dinheiro pra ir, né? E eu já tinha comprado o meu, porque eu falei, pô, eu não perco isso daí nem a pau. E aí você falou, Ramon, eu vou com vocês, passa a me pegar em Campinas? Passei a pegar você e fomos. Aí chegou lá, encontramos um monte de artista, né? Um monte de gente famosa e tal. E eu tava sem dormir, né, cara? E lá o Belino, né? O Belino foi um dos palestrantes, lançou um desafio lá no meio da palestra. E aí o cara tinha que criar uma empresa, criar um tema, lá você vai contar direito como que era. Aí eu falei, vai cara, vai, se inscreve aí, você tá louco? O que você tá fazendo? Não tá fazendo nada, cara, se inscreve no negócio aí. Aí ele, mas será tal? Eu falei, vai cara, se inscreve e tal. Aí ele falou, eu vou me inscrever nesse negócio. Aí ele anotou lá e escreveu pro desafio que o Belino fez, né? E aí o resto você conta. Eu acho que a minha história com o Belino ela vai ser contada nesse canal, mas hoje eu tô aqui pra contar outra história. A minha história com você. E eu acho que você não tem noção quão importante você foi nesse momento da minha vida. Eu tava num processo muito difícil de criação da minha empresa. Você acompanhou isso? E eu não tinha apoio da minha família. Você sabe disso? Sim. Na verdade, apoio eu sempre tive da minha família, mas eles me protegiam, né? Enfim, eles não tinham também a consciência. Isso é bom se emocionar, isso aí que é lembrança boa. E cara, eu tava lutando, velho, lutando, saía de casa com uma sacolinha de produto e vendendo de loja em loja. E tem uma história que você não sabe, e eu vou te contar agora. Toma. Eu saía, velho, eu saía de casa vendendo de loja em loja, e meu pai e minha mãe queriam saber se eu ia voltar pra almoçar. E me pressionando e falando, isso aqui não é pensão, pra você entrar e sair a hora que você quer. E eu não tinha hora pra voltar, tava vendendo, cara. E tal, e eu desenvolvi um processo de depressão muito profundo, muito profundo. E todo dia eu ia num prédio e olhava. E falava, hoje eu vou me jogar. Todo dia, cara. Todo dia eu fazia isso. Todo dia eu falava, é hoje, velho. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E aí eu comecei aquele contato com você, eu vi que você abriu teu conhecimento, a tua chácara, eu comecei a te encher o saco, ali me deu uma esperança. E você me botou no grupo, que tava todos milionários, ali me deu outra esperança. E aí quando você jogou o evento do Lobo do Oeste, tudo que você fazia eu queria fazer. Você jogou no grupo, eu fui o único do grupo que comentou. Verdade. E eu não tinha como ir nesse evento, porque eu não tinha dinheiro, você acabou de contar isso. Eu não tinha como ir. Eu não tinha como ir nesse evento. E aí você me ligou.
Aí eu falei, não, se o Ramon me ligou, tem que ir. Aí eu fui acho que era Carrefour na época, eu fiz um hipercard. E aí eu fui olhar, o evento era 800 mil reais, e eu acho que eles não venderam tudo lá, baixou pra 600. 2 dias antes. Falei, cara, eu vou parcelar em 12 vezes, não lembro, 24 tal, e eu vou. E eu pedi pra você passar pra me pegar, porque eu não tinha como chegar em São Paulo. E eu pedi 20 reais pra minha mãe emprestado, porque eu queria... Lembra que eu tentei colaborar com o pedágio, você não deixou? E aí chegou lá no evento, e aí eu falei, cara, e aí aquele... Nunca tinha entrado num Golden Hall, num negócio, numa palestra, foi a primeira vez na minha vida, cara. E ali, eu comecei a ver os artistas que você falou, comecei a me encantar, e ali você olhou pra mim, não sei se você lembra disso, falou, cara, você não trabalha pra mim, o Lucas trabalha pra mim e ganha 30 pau por mês. Sei lá, 40, 50, 20, não sei quanto que ele ganha. Aí eu falei, caralho, ele resolveu minha vida, velho. Ele resolveu minha vida. Posso ganhar 30 pau por mês. Aí voltou, eu falei, caralho, mas... Bom, se eu já tenho essa opção, eu vou tentar ser rico. Se tudo der errado, eu viro funcionário do Ramon. E dali pra frente nunca mais eu pensei em me matar. Nunca mais eu fui naquele prédio. Nunca mais eu... E dali pra frente, bom, a galera vai conhecer a história. Mas essa história, cara, que você não conhece... É uma superação. Aí eu chego... Aí eu vou fazer uma pergunta agora. Se você não tivesse passado por tudo isso, você está contando que história agora? E que alguém fosse entender que muitas pessoas estão hoje no momento que você esteve, achando que não tem saída, que não tem... Você entendeu o motivo de você ter passado por isso? Tudo tem saída. Então assim, é que nem eu falo, se meu pai e minha mãe fossem ricos, eu ia estar aqui falando o quê? Se eu fosse funcionário do Ramon, ia estar aqui falando o quê? Você ia estar falando o quê? Então, por isso que você tem que passar... Não que tenha problema, mas tipo assim, e os seus funcionários têm muito o que falar, mas assim, cara, isso aí me deu uma... também é questão um pouco do perfil, né, do que eu tava buscando, acho que não é nem o perfil. Eu via você, e eu acho que volta na história da Ferrari, né, eu falei, puta, ali eu já tinha condição de... Então 30 mil por mês não dá pra você ter uma Ferrari, eu acho que foi essa a pegada, entendeu? Aí eu falei, cara, se eu realmente não for pra eu ter uma Ferrari, mas eu vou ter um carro de 30 mil por mês, que é um puta de um salário pro padrão brasileiro. Sim, sim. Então, velho, tipo, eu acho que é essa história que você não sabia, e também foi muito difícil eu me preparar. Eu me preparar pra contar isso, você viu aqui que não é uma coisa fácil tocar nesse assunto, né? E, velho, obrigado, velho. Mas é isso. Você tem muito mais para percorrer, assim como eu também. Mas essas histórias, que eu volto a dizer, é o que vai motivar as outras pessoas. O que você teve dificuldade, o que eu tive. E para as pessoas que estão nesse momento, que são muitas, acredito que muito mais pessoas do que melhores que a gente estão nessa fase, alguma fase dessas, que sem perspectiva, sem ânimo, desanimada, com depressão. E essas histórias mostram que só depende de você mesmo, né? Sim. Que é o que você superou, que você tá crescendo na sua vida pessoal e profissional, o que eu passei, o que os grandes empresários passaram também, de histórias. Então é isso que é gratificante, isso que tem valor. Porque é aquilo que eu falei, as pessoas sabem o que você é hoje, né? E elas têm que entender o que você fez para chegar onde você está hoje. Não só eu, você, como todos os outros, né? Às vezes tem algumas pessoas que nem tem, é que assim, você deu um exemplo de Ferrari e tal, mas tem pessoas que têm muito mais dinheiro, né? E muito menos também. Com muito menos. Então, assim, é referências, né? Mas obrigado, cara. Fico feliz aí mais uma vez. E tamo junto. Tamo junto. Véio. Você foi o primeiro também Dá um abraço aqui, velho. Você é o cara. Sabe que eu gosto do cara. Obrigado, sucesso Valeu, sempre. Cara. Obrigadão. É isso, sucesso sempre. Então é isso. Não tem mais o que falar, velho. Chega. Conclusão, fazer uma conclusãozinha. Porra, mais conclusão. Você chega de